Feira Brasileira do Varejo, este é o FBVcast, trazendo os principais insights e muita provocação aqui para você. E eu estou agora aqui com o curador da Feira Brasileira do Varejo, João Ramos. Prazer imenso estar aqui contigo, chegando ao fim da edição de 2026. E eu quero te fazer aquela pergunta, cara, como é que foi essa questão dessa construção da curadoria? Porque tem todo um trabalho pré-evento. E agora, aqui no evento, o que tu soma sobre esse conceito que vocês trouxeram? Encaixou, deu certo, foi legal? Fala pra gente, bem-vindo. Obrigado, Elifas. Prazer estar aqui com vocês conversando sobre isso. Primeiro dizer que orgulho de estar chegando ao final dessa trajetória, um evento que a gente vem construindo desde o final do ano passado, então são quase 7 meses de trabalho de costura, construção, estudo, pesquisa, conversa, viabilização, né, de vinda de bons palestrantes, que não é tão fácil, você não fecha agenda logística, compromissos, interesses, agendas e tal. E eu acho que a FBV desse ano ela trouxe aquilo que desde o início a gente vinha trabalhando muito fortemente, né? Eu tive muito o cuidado de caminhar pelos palcos, de conversar com as pessoas pelos corredores e perguntar sobre isso, assim, qual a tua impressão, né, para entender se realmente o trabalho que a gente fez de conceito de construção se tangibilizou lá na ponta. E eu acho que a mensagem que a gente queria trazer chegou nas pessoas, assim, né? A gente queria trazer uma mensagem de um varejo que conversa, que estabelece diálogo, que cria uma conexão e uma relação com o consumidor de uma maneira diferente como ele criava antigamente. A gente está falando de um varejo que, influenciado por todas as grandes paradigmas de mudança e de transformações tecnológicas que a gente está vendo agora ultimamente, principalmente inteligência artificial, automação no atendimento, capacidade de ganhar escala em atendimento, em conversa, em relação, nos ensinou que o mais importante, que o mais essencial de tudo ainda é sobre conversar, ainda são sobre pessoas. Por mais que a máquina consiga catalisar essa conversa numa lógica exponencial de atendimento quase sem limites, ainda é sobre conversa, ainda é sobre atenção, ainda é sobre receber a informação correta, ainda é sobre conversar com pessoas. Então, eu acho que a feira ela traduz exatamente isso. Em todo o seu line-up, em toda a sua programação, profissionais que vieram de diversas áreas com pontos de vista completamente diferentes, falando de especialistas em marketing, empreendedores da área do varejo, do têxtil, material de construções, especialistas em jornadas do consumidor, grandes nomes do mercado, mais midiáticos, que tiveram vivências dentro de grupos de comunicação, todos eles trazendo exatamente isso, que o varejo precisa conversar. Que maravilha! E a gente teve aqui 3 dias, mais de 4 palcos, porque teve muitas empresas que trouxeram seus palcos, mas na curadoria foram 4 palcos específicos pensados, e realmente eu percebi, as pessoas também, o quanto as pessoas vieram e seguiram a trilha que vocês proporam, né, das pessoas ficarem. E como é que tu vê essa questão das pessoas realmente entenderem as trilhas que você colocou e permanecer e sempre estar sempre cheio de gente realmente buscando esse conhecimento que poderia ser online, mas o diferencial dela ser ao vivo com certeza é outro. Primeiro, Elifas, eu acho que a gente está vivendo de novo um momento muito especial para os eventos. Assim, as pessoas estão muito predispostas a estarem vivendo experiências reais, mundo real. Então, não é à toa que a gente está tendo cada vez maior número de iniciativas no setor de varejo, de negócios, de empreendedorismo, de inovação no Brasil. E a FBV, eu acho que demonstra isso também. Na sua 12ª edição, ela vem com uma maturidade muito grande, né, de mostrar que ela já tem uma trajetória, já tem uma história, e que junto de uma equipe que construiu a 4 mãos tudo isso, consolida essa experiência numa curadoria extremamente atualizada com o momento. Acho que com o contexto do que a gente está falando em termos de gestão de negócio como um todo, não só para varejo, mas eu acho que está impactando todas as outras indústrias. E quando a gente está falando de palcos aqui, a gente está falando de 4 trilhas ou 4 caminhos possíveis, né? O palco negócio tratando muito mais sobre uma perspectiva de gestão, estratégia, né? Uma visão muito mais do empreendedor, do estrategista. Marketing e vendas, como o próprio nome fala, já traça a pegada da relação e da dinâmica de consumo, tendências de comportamento, novas métricas, maneiras de chegar com mais força nesse consumidor. O palco Mão na Massa trazendo toda essa dinâmica muito mais prática de fazer, de sair com aprendizados que possam ser aplicados amanhã. E o Pequenos Gigantes, um palco para aqueles
palestrantes que às vezes são pequenos empreendedores ou especialistas que estão ali desenvolvendo um trabalho segmentado, mas que são gigantes na sua atuação e que tem muito a falar. Então, um pouco mais intimista para menos pessoas, mas trazer uma proximidade, mostrar que é possível aquele empreendedor que está aqui circulando também praticar esses conceitos no seu dia a dia, na sua loja. Então, acho que a FBV ela traz exatamente isso, a possibilidade de você sair com uma mensagem muito clara do que é esse novo varejo e já com dicas e takeaways que você vai aplicar amanhã. E como é que tu vê esse novo passo daqui para frente da construção de uma FBV para 2027? Já começa antes a fazer essa pesquisa, é um trabalho, como tu falaste antes, que começa com mais antecedência, mas acreditas que o que foi passado aqui, que foi provocado aqui, vai seguir uma trilha para ajudar o empreendedor que está saindo daqui hoje? Com certeza. Hoje a gente estava conversando com o time aqui de curadoria e a gente falou muito sobre isso. Cara, o que vem agora, né? Depois dessa trilha que a gente construiu. E óbvio que as coisas estão mudando com uma rapidez tão absurda que talvez no mês que vem a gente já tenha uma nova tecnologia, uma nova dinâmica de relações de consumo que vai nos fazer repensar absolutamente tudo. Mas eu acho que pelo andar da carruagem e de tudo que a gente está construindo e vendo também, não só na FBV, mas em outros fóruns, é muita continuidade desse caminho, né? A gente está falando agora de um varejo conversacional, acho que ano que vem, talvez pegar um pouquinho mais pesado em relação a esse varejo mais agêntico, ou seja, um varejo que ele estabelece novos filtros de relação entre o consumidor e as marcas, a partir de uma tecnologia cognitiva hiperinteligente que vai filtrar produtos, que vai te recomendar soluções, e que as marcas, por suas vezes, vão ter que também se adaptar a essa nova realidade, né? Então, ontem eu estava pegando partes e fragmentos dessas palestras, e é interessante, né? Porque o curador constrói durante 7 meses, eu tenho na minha cabeça isso, mas eu sou o único que talvez não consiga sentar para assistir todas. Mas a gente vai pegando esses pequenos fragmentos das palestras que a gente participa e pega. E ontem uma das falas que eu achei muito interessante, se eu não me engano, inclusive foi do Esteban Sartorelli, o próprio Facundo Guerra tinha trazido isso também, que é como que a gente vai se relacionar com consumidores que vão ter filtros de agente de inteligência artificial que vão recomendar produtos de acordo com as suas próprias necessidades. Ou seja, a gente vai estar falando em 2027 muito mais de um consumidor mediado por essas inteligências e as marcas vão ter que chegar neles de forma completamente diferente. Ou seja, não é mais só sobre falar e categorizar produto, é sobre como posicionar esse produto de uma maneira relevante para que esse agente recomende para o seu usuário, para o seu contratante. Então, muda as regras do jogo. O que vai vir daqui para frente, de Elifas, de novo, né? Pode ser que daqui para frente mas é muito tempo até as coisas começarem a se consolidar. Mas a minha perspectiva é que eu acho que evolui para isso. É super legal, porque esse é um dos pensamentos que a gente às vezes vê de alguns futuristas, inclusive, que tiveram aqui, que é de justamente dar essa ideia do que está acontecendo, para onde vai ir, mas não é uma ciência exata. E aí vem o trabalho de curadoria, que é muito importante, acompanhando para poder fazer. Mas, cara, mais uma vez, parabéns pelo evento, parabéns pela curadoria. Com certeza os palcos lotados mostram que o caminho foi totalmente acertado, mais uma vez. E vamos que 2027 é logo ali. Bora, cara, já tô contando os dias. Vamos que lá. Vamos junto, vamos lá. Obrigado, João. Um Obrigado, abraço. eu que agradeço. Este é o FBV Cast.